Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinildo Dantas e gostaria de convidá-lo para uma discussão a respeito de um tema de extrema importância para as empresas, a logística de armazenagem. Para a nossa primeira competência, convido você a conhecer e descrever a importância da logística de armazenagem para as empresas. Vamos nessa? Logística e o processo de armazenagem de materiais. Logística de armazenagem, vantagens e desvantagens. A logística de armazenagem consiste na gestão de todas as informações e processos referentes à guarda e conservação dos equipamentos para utilização da empresa e, consequentemente, envio para os clientes. Quando falamos em armazenar, estamos analisando, por exemplo, o layout, ou seja, a estrutura física necessária para a guarda e conservação desses equipamentos ou produtos. Estamos analisando também os equipamentos de movimentação necessários para transporte, desde o processo de recepção até o processo de despacho do produto para os clientes. Dentro da logística de armazenagem, podemos destacar uma grande quantidade de vantagens. Por exemplo, melhor qualidade dos produtos estocados, melhor fluxo de informação e entendimento dos produtos, desde o processo de entrada até o processo de saída do produto para o cliente e, consequentemente, uma melhor redução dos custos e do tempo de recebimento e direcionamento para o cliente. Na logística também existem algumas desvantagens, é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Desvantagens da logística de armazenagem: custos com infraestrutura envolvida, pessoas, espaço, administração, custos de capital imobilizado, tendo em vista a existência de estoques, e custo de obsolência e desgaste de material. Você deve ter percebido que o grande problema ou desvantagem do processo de armazenagem está relacionado à capacidade de investimento para aquisição de estrutura ou de equipamentos. Como assim? Para armazenar, você precisa ter um local, que nós chamamos de layout. Se esse local for pequeno e a quantidade de produtos que você possua for grande para armazenamento, esse local deverá ser ampliado, que demanda custos para a empresa. Além disso, existem produtos que são pesados, ou seja, não podem ser levados por apenas uma pessoa. É interessante que se utilize equipamentos de movimentação, que também demandam custos para a empresa. Então, o processo de armazenagem é interessante porque nós já vimos as características. No entanto, a grande desvantagem está relacionada à sua capacidade financeira, ou seja, de investir grande quantidade de recursos financeiros da empresa para que a empresa tenha continuidade nos produtos e, consequentemente, na entrega para o cliente. Variáveis do processo de armazenagem: planejamento e sistema híbrido. Para o processo de armazenagem, o primeiro ponto a ser destacado faz referência ao planejamento. Com o planejamento, você tem um leque de opções e de caminhos para que você atinja o objetivo, tanto individual como profissional, quanto da empresa. Por exemplo, quando nós planejamos na área de armazenagem, nós temos lá a definição do layout, ou seja, da estrutura mais adequada para o produto que eu quero armazenar. Além disso, para armazenamento, eu preciso de equipamentos de movimentação. Então, quando eu planejo, eu vou escolher dentre as opções aquele produto que está diretamente relacionado ao equipamento de movimentação mais adequado. Quando nós falamos de sistema híbrido, estamos lidando com um sistema que tem condições de gerar uma continuidade do fluxo, ou seja, vai existir determinado momento em que o produto está entrando, vai existir determinado momento que o produto está sendo distribuído dentre as unidades da empresa e vai existir determinados momentos que o produto está sendo estocado.
Então, quando nós falamos em sistema híbrido, estamos falando de um sistema que tem condições de desenvolver diversas atividades que garantam o fluxo desde a entrada do produto até o cliente. Fluxo de materiais e espaço. Para o processo de armazenagem, precisamos entender o fluxo de materiais. O que seria o fluxo de materiais? Nada mais é do que você entender a quantidade de material que está entrando na empresa, a quantidade de material que deverá ser estocado ou já distribuído para os seus determinados clientes finais. A ideia de espaço é você entender a estrutura física necessária para o pleno armazenamento. Quando falamos em estrutura, não é apenas você ter um local apropriado para guardar. Você deve também pensar na entrada do equipamento de movimentação para que esse produto seja estocado com qualidade. Capacidade de recebimento e automatização. Quando falamos em capacidade de recebimento no processo de armazenagem, estamos nos referindo à empresa ter um local apropriado e satisfatório para receber aqueles produtos. Quando falamos em automatização, é interessante que o layout, ou seja, a estrutura física, esteja alinhada com esse processo de automatização. Por quê? Existem determinados produtos que será necessário a utilização de equipamentos de movimentação, como empilhadeiras, guindastes, e esse produto, se o layout não for analisado ou administrado de forma correta, esse produto não tem condições de ingressar dentro do layout. Consequentemente, não vai existir o fluxo das informações e o fluxo do produto dentro do processo de armazenagem. Movimentação de materiais. Conjunto de processos referentes à preparação, colocação, distribuição, posicionamento de materiais. O processo de movimentação nada mais é do que a garantia do fluxo, desde o processo de entrada até a saída do produto para o cliente. Então, a empresa, nesse processo de movimentação, deverá administrar e gerir, por exemplo, o processo de recebimento, ou seja, o produto foi recebido pelo fornecedor, então ele está em processo de recebimento. Depois de recebimento, esse produto será distribuído para outros setores. Alguns setores irão armazená-lo, outros produtos serão já despachados diretamente para o cliente. Então, quando falamos em processo de movimentação, nada mais é do que a garantia do fluxo, gerando entrada, meio e saída. Vantagens do processo de movimentação de materiais. Reduzir o custo global e redução dos estragos dos materiais durante a sua movimentação. Com o processo de movimentação, é possível reduzir os custos, tendo em vista que você está mapeando o fluxo dos produtos, desde o processo de entrada até o processo de despacho dos clientes. Além disso, quando você analisa esse fluxo, você tem condições de verificar, por exemplo, os produtos que já estão obsoletos ou já estão vencidos. Consequentemente, você reduz os gastos com produtos que foram armazenados ou guardados de forma errada. Maximizar a utilização do espaço para armazenamento e minimizar os riscos de acidentes na movimentação manual de materiais. Outras vantagens relacionadas ao processo de movimentação está diretamente relacionada à plena utilização do espaço físico, que nós chamamos de layout. Quando você administra ou gere o fluxo, você vai fazer com que os produtos tenham uma maior velocidade do processo de recebimento e despacho para o cliente. Consequentemente, você estará utilizando o layout. Se você administra esse layout e faz com que esse fluxo de mercadoria seja correto e fidedigno, consequentemente, você reduz os impactos relacionados à movimentação manual, gerando assim melhor qualidade de vida para o seu profissional. Resultados do processo de movimentação: fasagem e melhoria. O processo de fasagem nada mais é do que a reorganização do fluxo de mercadorias para possibilitar os resultados para a empresa. Essa reorganização está diretamente relacionada à melhoria das condições de trabalho. Imagina comigo, um profissional
executava grandes movimentações com mercadorias. Então, foi criado um processo de fasagem, ou seja, reorganizou, fazendo com que determinados produtos que tinham grande movimentação ficassem num ponto mais próximo de apoio, gerando melhores condições de trabalho para o meu profissional. Aproveitamento e tarefas. Quando estamos falando no processo de aproveitamento, estamos nos referindo à empresa utilizar ao máximo a estrutura física e de equipamentos que ela possui. Esse processo de aproveitamento está diretamente relacionado ao processo de tarefas, porque ele vai ajudar no processo do fluxo de entrada do produto até o processo de saída. Layout. Importância do layout. Assegurar a utilização máxima do espaço, leis de movimentação, obediência ao fluxo. Quando falamos no layout, estamos nos referindo à estrutura física necessária para o pleno acondicionamento e movimentação dos produtos dentro da empresa. Por falar em movimentação, o layout necessita ser planejado, porque existem produtos com diversas características, diversas dimensões e que precisam, ao ingressar, de equipamentos de movimentação, por exemplo, para o pleno acondicionamento. Então, o layout é a estrutura física necessária que será capaz de acondicionar e receber os produtos através de equipamentos de movimentação, por exemplo. Para a garantia do fluxo, existem leis de movimentação que farão com que o layout seja melhor aproveitado. É isso que nós iremos ver agora. Importância do layout: mínima distância, mínima manipulação e segurança e satisfação. Para a plena utilização do layout, é necessário colocar em prática leis de movimentação. Acabamos de ver 3 leis. Mínima distância nada mais é do que você dispor de um produto mais próximo do operador, fazendo com que ele não tenha que ter grandes deslocamentos. A mínima manipulação visa a eliminação de erros, porque não precisa o produto estar sendo movimentado. E a segurança e satisfação está diretamente relacionado com a redução do tempo de movimentação, que irá gerar uma melhor qualidade e satisfação do meu profissional. Padronização, flexibilidade e máxima utilização do equipamento. Continuando com as leis, eu destaco o processo de padronização, ou seja, é você pegar determinadas características de produtos e alinhar com determinadas características de equipamentos de movimentação. Um outro ponto é a ideia da flexibilidade, ou seja, podem existir produtos que podem ser movimentados por um ou mais diversos equipamentos de movimentação. Com essa movimentação, com essa plena utilização, você estará utilizando ao máximo o produto e, consequentemente, o equipamento de movimentação necessário. Método do espaço disponível e máxima utilização da gravidade. A utilização dessas leis, elas visam utilizar ao máximo o layout disponível, fazendo com que a empresa tenha ganhos de economia com a plena utilização de equipamentos e o pleno acondicionamento dos produtos, fazendo com que o produto seja disponibilizado para o cliente quando ele desejar. Método alternativo e menor custo total. O método alternativo possibilita você ter flexibilidade para gerir a continuidade das atividades. E o menor custo total envolve a construção de todas as outras leis, ou seja, você utilizar ao máximo o layout, você gerir fluxo, você melhorar o fluxo, que irá impactar em recursos financeiros positivos para a empresa. Vendo a importância dos assuntos abordados até aqui e visando ampliar os seus conhecimentos acerca do processo de logística de armazenagem, gostaria de convidá-lo a assistir um vídeo muito interessante. Vamos nessa?
Viu como é interessante a área de logística e principalmente o processo de armazenagem? Você deve ter percebido algumas características ou pontos que nós discutimos aqui na nossa conversa. Nele, você deve ter encontrado a utilização do layout, a utilização de equipamentos de movimentação, a utilização de cargas sendo movimentadas que representam um fluxo de entrada e saída. Então o vídeo ele retrata o que você deverá conhecer na prática da sua profissão. Chegamos ao final do nosso primeiro encontro. Espero que você tenha percebido a importância da logística de armazenagem. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure um ambiente virtual de aprendizagem. Ele foi construído para que você amplie e lapide os seus conhecimentos. Desejo a você sucesso e até a próxima!